Então, pessoal, boa tarde. Obrigado ao Edson, todos que trabalham na Bracopel pela oportunidade. A gente vai conversar com vocês um tema que é muito caro, é muito importante, que também envolve muita segurança, que é a proteção contra descargas atmosféricas, a PDA. Tá? E por que existe essa divisão? O que é composta a PDA? O que é a PDA? A PDA é a junção do tradicional SPDA, que a gente já trabalha com ele há muito tempo, para raio, o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, e as MPS, as Medidas de Proteção contra Surtos. As duas juntas fazem a PDA, mas elas não são a mesma coisa. Elas têm divisões e é o que a gente vai procurar mostrar para vocês aqui, até porque no dia a dia de vocês fazer que é o SPDA, o que vocês vão fazer que é MPS e como vocês vão cobrar e executar esses serviços aqui. Tá? A gente trabalha com a proteção contra descargas atmosféricas no Brasil com a norma NBR 5419. Tá? Nem sempre ela teve esse nome e nem sempre ela teve esse número. Tá? O primeiro documento brasileiro que trata desse tema, ele existe há 70 anos atrás, que foi a NB 165, de 1950, tá? Que era um documento baseado em normas da Bélgica. Tá? A partir disso, vocês veem que era um documento muito pequeno, tinha só 6 páginas, dava os passos gerais para a gente tratar desse assunto. 20 anos depois, ele evoluiu para um documento baseado em normas americanas, com 7 páginas, tá? Uma pequena evolução aí. Depois, 7 anos depois, a gente já passou a ter aqui a 5419, substituindo aí a NB 165, baseado na de 70, com 16 páginas. Ela foi evoluindo quase de forma linear, acrescentando uma coisa ou outra, melhorando, subindo no máximo 10, 15 páginas. Só que a última edição, ela praticamente ganhou 300 páginas. Tá? Em norma, página é informação, página é conteúdo. Então, a gente teve evoluções ao longo da nossa vida útil aí, em termos de norma, e a gente passou a ter uma revolução em 2015, após 10 anos da edição da norma de 2005. Por que isso? Porque duas coisas fundamentais aconteceram, e isso é muito importante para vocês se atentarem. Uma coisa, mais informações. Todo dia, no mundo todo, são realizadas pesquisas que mostram para a gente como se comporta o raio. O Edson Martinho, mais cedo, conversou com vocês sobre o arco elétrico, e o arco elétrico é alguma coisa que a gente consegue simular, compreender e controlar num laboratório. As descargas atmosféricas, a gente até tenta controlar e compreender em laboratório, mas ela é um fenômeno essencialmente da natureza. Tá? E acontece com as nuvens, acontece com um período muito limitado do ano. Então, esse processo de obtenção de informações que vão dar a base, vão formar a nossa base de compreensão das descargas atmosféricas, é um processo muito lento. Então, após muitas e muitas pesquisas, a gente vai evoluindo e conhecendo mais sobre elas. Isso justificou a mudança da 5419 em tantas páginas assim. Só que aconteceu uma outra coisa que os colegas mais antigos aqui sabem, vivenciaram, todos sabem, mas os mais antigos vivenciaram, que é a mudança das nossas edificações. Nós temos hoje apartamentos, edifícios muito grandes, indústrias muito grandes, com volume muito grande. Então, o grau de exposição dessas edificações às descargas atmosféricas aumentou muito. E também, o que aconteceu? Nós temos hoje cada vez mais a presença da eletrônica na nossa vida, da informática na nossa vida, de semicondutores na nossa vida. Então, as instalações elétricas também se tornaram muito diferentes do que elas eram antes. Tá? Eu comecei a trabalhar com automação com chave, fim de curso e botoeira, partia o motor, você apertava um botão ou ligava uma chave, e hoje tudo é feito em termos de eletrônica. Então, houveram mudanças que fizeram com que nós necessitássemos de mais informações e mais conteúdos. Tá? Essa norma 5419 de 2015, ela tem hoje a seguinte composição. Ela tem a parte 1, que são os princípios gerais. Tá? A parte 1, ela conceitua o raio, ela explica como o raio acontece,
ela mostra quais são ela, vamos dizer, introduz as outras partes, ela é uma orientação básica para quem quer trabalhar com proteção contra a descarga atmosférica. Depois disso, nós vamos para a parte 2, que é uma parte totalmente nova, onde a gente vai falar do gerenciamento de risco. Ou seja, a gente vai analisar antes o que a gente quer proteger e contra o que a gente quer proteger. Eu não posso fazer o projeto de uma PDA, determinar se eu vou ter captores, DPS, sistemas de aterramento, se eu não sei qual o risco que eu estou correndo naquela edificação. Tá? Depois disso, determinando o gerenciamento de risco, eu vou ver se é necessário proteger a edificação, e, nesse caso, eu vou utilizar a parte 3 da norma, que essa é a parte que está mais ligada àquilo que a gente já conhecia, que é o tradicional para-raios, captores, condutores de descida e sistemas de aterramento, e a parte 4, que na norma antiga de 2005 era uma frase. Existia uma frase que falava que a gente devia utilizar DPS, e hoje passou a ser uma parte em si, um caderno em si da norma, que fala dos sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura. Eu posso proteger o prédio sem proteger os sistemas elétricos e eletrônicos, ou posso proteger os sistemas elétricos e eletrônicos sem proteger o prédio. O que vai determinar isso é o resultado do gerenciamento de risco. Tá? Então, aqui está a estrutura da norma. Tá? Então, a gente tem a ameaça da descarga atmosférica, quais são os riscos que ela apresenta, que essa descarga apresenta para o meu cliente, para a minha edificação, para a empresa que eu trabalho, para o prédio onde eu moro, e aí eu vou dividir em duas partes, dois caminhos que vocês veem que são totalmente independentes. Tá certo? Um caminho é o SPDA, quando eu quero proteger a estrutura, outro caminho são as MPS, quando eu quero proteger os sistemas elétricos e eletrônicos. Hoje, no Brasil, nós já temos colegas que conhecem muito sobre SPDA e não tanto sobre MPS. E tem colegas que conhecem muito sobre MPS e não tanto sobre SPDA. Quem é prestador de serviço não precisa se aprofundar tanto assim em um dos dois. Vai ter uma boa visão do conjunto das coisas aqui. Que geralmente o cliente de vocês vai querer que o prédio, a edificação seja protegida, mas também ele vai querer que as instalações elétricas e eletrônicas sejam protegidas também. Não sei se o Edson está aí, assim, a gente não tem um retorno, não sei se, Edson, você pode dar uma posição aqui, a voz está boa, está ouvindo, está tudo ok? Estou aqui, estou acompanhando, está tudo certo. Tá bom, então, obrigado. Acidentes causados por descargas atmosféricas diretas. Para quem não tem oportunidade, nunca viu, essa aqui é a casa do caseiro da mansão que o Edson tem em Salto. Essa é a casa da criadagem dos empregados dele, da mansão que ele tem em Salto. Essa casa não tinha um SPDA. Olha só, Edson, o Edson tem um excelente SPDA na mansão dele lá, mas ele não providenciou na casa dos funcionários que trabalham motorista, babá, copeiro, os cozinheiros dele. E aconteceu um acidente e o prédio foi destruído aqui. Gente, isso é o resultado de uma descarga direta na edificação. Isso pode acontecer sem que um único equipamento elétrico e eletrônico tenha sido danificado, por incrível que pareça. Um raio pode atingir uma edificação e as instalações elétricas e eletrônicas continuarem funcionando normalmente. Para que isso não acontecesse, eu teria que ter um SPDA feito de acordo com a norma. E pode acontecer o contrário. O raio cair, eu tenho um SPDA bem feito e os equipamentos eletrônicos se danificarem totalmente sem que a estrutura da edificação sofra alguma coisa. Por quê? Porque, nesse caso, eu precisaria das MPS para proteger as instalações elétricas e eletrônicas. SPDA protege a edificação, MPS protege sistemas elétricos e eletrônicos. Esse é o principal erro que existe hoje no Brasil. As pessoas são contratadas para fazer inspeção do SPDA. Pessoal, desculpe, eu não tirei o som aqui, vocês me desculpem. O que acontece? Vamos retomar aqui. O que acontece? A gente é contratado para fazer a proteção do SPDA. Só que, hoje em dia, a gente tem que ser contratado para fazer a proteção da PDA, da proteção das descargas atmosféricas, para avaliar o estado do para-raio e avaliar o estado da proteção contra surtos também. Normalmente, a maioria das edificações só tem o SPDA.
porque as MPS são mais recentes. Aquilo que foi feito na norma antiga não envolvia MPS. Então, hoje em dia, quando a gente vai responder um cliente nosso aqui, o que a gente tem que fazer? Fazer a inspeção da PDS, analisando o SPDA que existe no local e propor ao nosso cliente a implantação das MPS. Tá certo? Até eu vou aproveitar esse gancho aqui para passar uma coisa muito importante para vocês, que é o seguinte: a inspeção de uma edificação é baseada na norma existente quando o projeto foi executado. Então, um projeto antigo, o que acontece? De um prédio do Center Norte, por exemplo, o que acontece? Eu tenho que analisar o projeto que foi do SPDA quando o Center Norte foi construído. Quem não conhece o Center Norte, desculpa, a gente tem colegas do Brasil inteiro, é um grande shopping center que existe em São Paulo, próximo à rodoviária do Tietê. Esse shopping, ao longo da sua vida útil, ele sofreu alterações. Novas lojas foram incorporadas, foram feitas mudanças no estacionamento. Cada mudança que é feita tem que ter uma proteção contra descargas atmosféricas para atender aquilo que é novo. E esse que é novo, ele tem que ser feito baseado na norma vigente aqui. Então, todo mundo vai imaginar um prédio qualquer, um prédio que tenha 20 anos, por exemplo. Esse prédio, eu vou fazer a inspeção nele baseado na norma de quando ele foi projetado. Mas se, por exemplo, ano passado foi um sistema de geração fotovoltaica lá no telhado, foram colocados placas, inversores, essa coisa toda, o projeto do sistema fotovoltaico tem que estar de acordo com a norma de 2015. Então, o que já existia continua respeitando a norma original, quando o projeto foi feito, e o que é novo tem que atender à norma existente nesse momento aqui. E outra coisa que é muito importante, gente, muito importante aqui nesse nosso bate-papo, só existe inspeção de SPDA ou de PDA, só existe inspeção de PDA quando eu tenho o projeto. Porque o primeiro objetivo da inspeção, qual é? É analisar se o que foi construído está de acordo com o projeto. Então, isso é o mais comum. Por exemplo, no prédio que eu moro, que eu estou aqui agora, quando é contratado alguém para fazer uma inspeção, o cara vem aqui, dá um orçamento, aí ele sobe e fala assim: os captores estão bons, as descidas estão íntegras, o sistema de aterramento está com todos os eletrodos, não tem corrosão. Tira foto, analisa tudo. Aí eu pergunto para os senhores, podem até responder no chat, se vocês quiserem aqui. Eu subo aqui e vejo que eu tenho 4 captores no alto do meu prédio. Todos estão intactos. Aí eu coloco lá, captores intactos. Mas o meu prédio precisa de 4 captores, 2 captores ou 6 captores? Eu sei que os captores que existem estão de acordo, estão íntegros. Mas será que o número é suficiente? Então, como é que eu sei? Utilizando o método das malhas, utilizando o método da esfera rolante, analisando as dimensões do prédio e verificando quantos captores eu preciso e onde eles vão estar localizados. Então, nesse caso, eu teria que fazer o projeto e não a inspeção. Para evitar esse problema, só existe inspeção quando existe projeto. Eu tenho que primeiro analisar o projeto para começar a inspeção. Então, se vocês forem contratados por um cliente e o cliente não tem o projeto original, vocês vão ter que colocar isso como uma não conformidade e cobrar do cliente de vocês um as-built do SPDA existente aqui. Tá? Gente, aqui vocês são ligados à Bracopel, vocês formam uma determinada elite desse setor elétrico aqui no Brasil. Então, o que eu estou falando para vocês é o correto. É o que deve ser feito, é aquilo que a gente tem que procurar, tá certo? Não estou dizendo que isso seja impossível. O cliente vai aceitar, o cliente vai querer, mas vocês vão ter que colocar essa não conformidade. Não existe projeto. Porque se vocês não colocarem essa não conformidade, vocês correm o risco do próximo profissional que vier fazer o projeto, ou fazer uma inspeção, colocar em cima do relatório de vocês um erro, que vocês não apresentaram uma não conformidade. Gente, muita gente pensa que a gente só tem a NBR 5419 como sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Mas a gente tem a NBR 16785,
que é a norma de proteção contra descargas atmosféricas, que se trata de sistemas de alerta de tempestade. Essa é uma norma que fala mais ou menos como, quando vocês têm que abandonar a praia, o parque, o campo de futebol, a chácara, o clube de campo, quando está se aproximando uma tempestade. Por quê? Porque não existe proteção em áreas abertas. Essas vacas que vocês estão vendo aí, todas foram mortas. Mortas por quê? Por uma descarga atmosférica. Uma única descarga atmosférica não atingiu todas ao mesmo tempo. Ela atingiu o terreno. Quando ela atingiu o terreno, o solo ficou eletrificado. Elas morreram por choque elétrico, por estarem pisando num terreno eletrificado. É a mesma coisa que elas estivessem pisando num barramento, mesma coisa que elas estivessem pisando em condutores, tá certo? Então, a solução que existe nesse caso seria recolher essa única solução, confiná-las num lugar que não tivesse algum tipo de piso, que tivesse resistividade alta. Para que dê tempo que faça isso, seja as vacas, seja a gente quando estiver na praia, a gente tem a norma NBR 16785, que fala de sistemas de alerta de tempestades. Tá certo? Então, se vocês amanhã forem fazer algum tipo de serviço num clube de campo, numa chácara, numa fazenda, num parque municipal, por exemplo, vocês vão ter que utilizar a NBR 16785. Por quê? Porque a 5419 fala da proteção de edificações. Ela protege pessoas que estão dentro de uma edificação. Pessoas que estão fora da edificação não estão protegidas em circunstância nenhuma. Então, elas precisam ser levadas para algum ambiente protegido, algum ambiente fechado. E, para que dê tempo, você tem sistemas de alerta de tempestade que detectam a formação do campo elétrico através das nuvens e envia um alerta, um sinal, uma campainha, luz, para que as pessoas tenham tempo de sair, abandonarem a praia, irem para os seus carros, voltarem para o hotel e estarem protegidas. Por quê? Porque a 5419 não protege a pessoas que estejam em áreas abertas, nem pessoas nem animais. Tá? Tipos de descarga atmosférica, só rapidamente aqui. Só 10% das descargas atmosféricas atingem o solo ou se iniciam pelo solo. São descargas nuvem-solo ou solo-nuvem. 90% das descargas atmosféricas saem de uma nuvem e vão direto para outra. Ou acontecem dentro das nuvens, ou saem das nuvens e vão para cima, vão para o céu, não vêm para a terra. Tá certo? Mesmo essas nuvens que não atingem o solo, em lugares muito altos, podem interferir com sistemas elétricos e eletrônicos. Torres de aeroportos, torres de celular, sistemas de monitoramento, tá certo? Então, nem todas as descargas atmosféricas são nuvem-solo. Tá? O Brasil é o país que recebe a maior quantidade de descargas atmosféricas no mundo. Ele não é o país que tem a maior incidência de descargas atmosféricas por quilômetro quadrado. O Brasil não é o país que tem a maior densidade de descargas atmosféricas, descargas por quilômetro quadrado por ano. Isso é a Malásia, só que é um país bem menor do que o Brasil. Então, o total de descargas que eles recebem no país inteiro é menor do que o Brasil. Então, essa densidade de descarga atmosférica, o ONG, vai dizer para a gente, em primeiro lugar, o quê? Aquele lugar onde a gente está, aquele lugar que a gente está inspecionando, aquele lugar que a gente está fazendo o projeto, aquele lugar onde se encontra o prédio, que é o nosso objetivo, ele recebe muitas descargas e poucas descargas. Isso vai influenciar diretamente na PDA. Porque se eu tenho uma fábrica de automóveis, com determinado tamanho, por exemplo, em Sergipe, eu não preciso proteger ela com tanta eficiência como eu vou proteger essa fábrica de automóveis em Porto Real, no Rio de Janeiro. Porque Porto Real recebe 20 raios por quilômetro quadrado em cada ano. Então, se a fábrica tem 1 quilômetro quadrado, por exemplo, de área, essa fábrica vai receber 20 descargas atmosféricas por ano, vão atingir essa fábrica. Um ano pode ser 18, outro ano pode ser 22, mas na média 20. Se essa mesma fábrica, com as mesmas dimensões, com as mesmas máquinas, está em Sergipe, o número é muito baixo, tende a 0. Então, poucas descargas vão atingir essa fábrica, eu preciso proteger menos.
Quando a gente fala em proteção contra descargas atmosféricas, é muito bom a gente ter parâmetros. A gente está falando de probabilidade, a probabilidade de alguma coisa ser atingida. Eu não posso desprezar isso, porque eu não posso também fazer um para-raio muito eficiente num lugar onde cai pouco raio. Não faz muito sentido isso aqui. Tá certo? Da mesma maneira, em lugares onde cai muito raio, eu tenho que ser muito mais preciso e muito mais consciencioso, porque a probabilidade é muito maior aqui. Outros números que ajudam a gente a compreender essa situação, por exemplo, é São Paulo. São Paulo é uma cidade, por ser uma cidade altamente urbanizada, com muitos prédios, com muito asfalto, com pouca área verde, com pouco terreno não asfaltado, ela se transformou numa ilha de calor. Então, você tem uma incidência, por ano, atinge 20 mil descargas atmosféricas em São Paulo. Então, você vê um prédio em São Paulo, a proteção contra descargas atmosféricas não é a mesma coisa que um prédio em Sergipe. Eu não estou falando isso para menosprezar a necessidade de fazer a proteção em Sergipe. Eu estou falando isso para enfatizar a necessidade da gente ser muito consciencioso com aquilo que a gente faz em São Paulo. Porque muitos colegas falam para a gente assim, mas para raio não é tão importante, nunca cai um raio nesse prédio aqui, eu moro há 20 anos aqui, há 30 anos aqui, não caiu. Caem 20 mil raios por ano em São Paulo. E caem em prédios, caem em parques, caem em fábricas. Fábricas hoje em São Paulo tem pouco, mas caem em shoppings, caem em hotéis. Então, a gente está falando de um assunto que é muito importante, que mexe com a vida das pessoas. Gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer, se vocês não são vocês que vão fazer, vocês têm que se associar a alguém que faça, é o gerenciamento de risco. Porque o Sérgio está aqui falando de raio, mas e aí? É o quê? É aquela coisa que a gente vê no céu, mostra para o filho ali, a nossa avó morre de medo, tampa o espelho. Não. O raio é uma fonte de danos. Ou seja, se o raio cai numa estrutura, cai num prédio, ele vai ter certas consequências. Só que o raio não precisa cair no prédio. Ele pode cair próximo ao prédio e, mesmo assim, ele causar vários prejuízos. Ou então, ele pode cair numa linha. Então, por exemplo, eu moro numa casa de um térreo. Eu não, mas por hipótese, eu moro numa casa. O Edson mora numa casa, por exemplo. A casa do Edson, a probabilidade de uma descarga atmosférica cair sobre ela é relativamente pequena. Mas o Edson mora num bairro que tem uma rede aérea da CPFL muito grande. Então, é mais provável que o raio, ao invés de cair na casa do Edson, caia na rede elétrica, na linha elétrica da redistribuição que alimenta a casa do Edson e vai jogar esse raio dentro da casa dele. E mesmo que o raio não caia no cabo, no fio, esse raio pode cair próximo ao poste, gerar uma indução uma corrente induzida nesses cabos e levar essa corrente induzida para a casa do Edson. Então, eu preciso avaliar qual é a fonte de dano para saber que danos isso pode provocar. Se o raio cai na minha casa, pode morrer alguém? Eu posso pegar fogo? Pode destruir um equipamento? Eu tenho que avaliar. Eu tenho que avaliar o que vai acontecer. E, causando um dano desses, o que eu vou perder? O dano é o que acontece. A perda é a consequência desse dano. Vai morrer alguém? Opa, não posso. Eu vou perder esse serviço ao público, não vai morrer ninguém, mas, de repente, a estação de tratamento de água acaba. Para de tratar água, o pessoal fica sem água tratada. Eu tenho que avaliar, eu não posso deixar isso acontecer. Não vai morrer ninguém, a luz não vai acabar, a água não vai deixar de ser tratada, mas esse prédio aqui é o museu, eu vou perder um quadro que é raríssimo, que foi uma pessoa muito importante que pintou. Opa, então vamos ver o que a gente vai fazer para evitar que isso aconteça. Mas se não tem nada importante, não tem nenhum bem cultural, então isso é uma coisa que eu não vou me preocupar. Quer ver um exemplo muito interessante, gente? Eu sou muito chamado para fazer projeto de SPDA ou instalar SPDA, e o cara fala assim, o primeiro prédio que a gente vai proteger é a guarita do guarda ali. Na fábrica, é uma fábrica, tem uma guarita ali, que fica só o guarda, um banheiro, só isso. Eu falo, aqui não precisa de um SPDA. Não, mas como? Eu quero que não, vamos fazer o gerenciamento de risco. Porque nessa edificação, se um raio cair aqui, não vai pegar fogo na guarita e o guarda não vai morrer. A guarita não presta serviço ao público.
o guarda se desloque e a empresa vai continuar funcionando. Não tem nenhum quadro, nenhum objeto de valor dentro dessa guarita, tá certo? E não vou ter perda econômica, não vai me causar prejuízo. Eu não preciso do SPDA aqui. Então, é interessante, o nosso cliente não quer pagar R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 1.200 para fazer o gerenciamento de risco, porque ele prefere pagar mais por um SPDA que ele não precisaria. Tá certo? Mas isso aqui, num prédio pequeno, bate o olho, a gente já vê. Mas num prédio grande, a gente tem que analisar com mais cuidado. Porque, dependendo do ponto de impacto, foi aquilo que a gente falou, a fonte de danos, eu tenho vários tipos de danos que podem acontecer e vários tipos de perda. Vocês veem na primeira linha que uma descarga atmosférica na edificação ela pode causar vários tipos de dano. Ela pode matar alguém, ela pode destruir o prédio, ela pode destruir as instalações elétricas. E, dependendo do que ela causa, o que vai acontecer? Pode morrer alguém, eu posso ter prejuízo econômico, eu posso ter perda de valor cultural, eu posso ter perda de serviço que eu deixo de prestar ao público. Então, essas coisas, hoje em dia, a norma pede que a gente avalie antes da gente tomar alguma decisão. Tá certo? Se realmente esses danos são muito preocupantes, eu não quero correr, então eu vou fazer um sistema de proteção contra descargas atmosféricas para proteger a edificação, não para proteger as instalações elétricas e eletrônicas, para proteger a edificação. Um sistema de proteção contra descargas atmosféricas é composto de uma parte externa, que é uma parte que fica fora do prédio, que é o sistema de captação, que recebe o raio, que é o sistema de descidas, que conduz esse raio para o meu sistema de aterramento, e é um sistema de aterramento que, muito cuidado, a função do sistema de aterramento no SPDA não é equilibrar a tensão, não é equipotencialização, a finalidade não é blindar nada, a finalidade do sistema de aterramento no SPDA é dissipar as correntes da descarga atmosférica em camadas profundas do solo para limitar as tensões de passo, a tensão de toque. Evitar que alguém que esteja próximo da edificação, no momento que o raio esteja acontecendo, morra eletrocutado pisando, andando, ou então esteja tocando em alguma parte da edificação e passe uma corrente pelo corpo dele. Essa é a finalidade do sistema de aterramento para o SPDA, dentro do objetivo do SPDA. Limitar a corrente de tensões de passo e tensão de toque. Tá? A gente tem métodos para calcular a captação, não é colocar um poste ali em cima e achar que está tudo bom. A gente tem os métodos, só coloquei aqui para reforçar isso. E, além daquilo que a gente faz fora do prédio, existem algumas coisas que a gente tem que fazer dentro do prédio também, que é a equipotencialização, interligar as estruturas metálicas que estão dentro do prédio, ou então aumentar a distância entre elas, para evitar que uma diferença de potencial, porque a corrente do raio está passando por uma eletrocalha, por uma pilastra, uma viga, por uma máquina ou um painel metálico, gere centelhamentos perigosos, centelhamentos que possam iniciar um incêndio ou atingir uma pessoa. Então, qual é o comportamento da descarga atmosférica? Atingiu o prédio, foi interceptada pelos captores, foi conduzida para o sistema de aterramento, e um sistema de aterramento eficiente vai dissipar essa corrente no solo. Quanto melhor for o sistema de aterramento, ao mesmo tempo que a resistividade do solo for baixa, o que vai acontecer? Essa corrente vai penetrar em camadas mais profundas e vai atingir locais menos distantes do prédio. Quanto pior o sistema de aterramento, mais essa corrente vai espalhar e vai atingir quem estiver mais afastado do prédio aqui. Tá certo? Então, vejam bem aqui, gente. Isso aqui é o SPDA. Eu não estou fazendo nenhuma observação sobre o que está acontecendo dentro dos equipamentos, porque o SPDA não vai proteger os equipamentos. Tá? 100% da corrente chega ao solo, mas 50% retorna da instalação. A gente não tem como evitar isso. O SPDA não tem como evitar que uma parcela dessa corrente retorne. Tá? O impacto direto de um edifício sem SPDA, eu não coloquei SPDA, quando o raio cair, o que vai acontecer? Essa energia toda que ele tem vai ser transformada em calor, em energia mecânica, em energia química, e vai danificar a estrutura do prédio.
Caso eu não queira que isso aconteça, eu tenho que colocar um SPDA, para que eu tenha um captor que intercepte. O captor não atrai o raio, nada atrai o raio. Fazer um grande parêntese aqui, um enorme parêntese para vocês. Hoje em dia, em muitos telhados de prédio, muitas coberturas de prédio, as pessoas têm colocando placas fotovoltaicas. As placas fotovoltaicas não aumentam a chance do prédio ser atingido por uma descarga atmosférica, porque nada atrai o raio. Quando o raio sai da nuvem, é o tipo de ar que está, é o ambiente, é a atmosfera que existe no planeta, naquele local, as condições de umidade, temperatura e vento, que vão determinar o caminho que a descarga atmosférica vai seguir. Então, não existe nada no alto de um prédio que vai atrair ou não. Então, o que eu preciso? Eu preciso que tenha um captor que intercepte essa corrente, caso ela vá atingir alguma coisa que eu queira proteger, ligado a condutores de descida que vão jogar essa corrente no solo, para que o solo distribua essa corrente e evite que eu tenha diferenças de potencial muito grandes. Tá certo? Tá legal isso aí? Agora, gente, o SPDA acabou aí. Vocês podem ir para casa tranquilos, porque a estrutura do prédio foi protegida. O que vocês têm que se preocupar, aí vai depender se vocês forem contratados para isso ou não, que quando o raio cai aqui, deixa eu voltar, quando o raio cai aqui no meu prédio, vai existir uma diferença de potencial entre o prédio que eu estou protegendo e o transformador da concessionária, ou entre o prédio que eu estou protegendo e as estações de telefonia, TV a cabo, essa coisa toda. E essa diferença de potencial que vai surgir pela injeção da corrente da descarga atmosférica no solo vai gerar uma diferença de potencial que vai fazer com que essa corrente do solo, essa corrente do solo retorne para a minha edificação. Permissão do Edson Martinho para eu voltar aqui os slides aqui. Edson, me permita voltar nos slides. Vocês estão vendo essa corrente aqui? Tudo é corrente. Corrente chegando no solo. Ela não vai embora. 50% dessa corrente vai retornar para a minha edificação, porque a minha edificação está conectada com outros sistemas de aterramento através de ligações elétricas. Então, o que o Sérgio achava em 1999? Que o SPDA protegia contra tudo. O que o Sérgio aprendeu a partir de um determinado momento? Que basta que meu prédio tenha algum cabo de energia ou sinal ligado a ele, ou tubulação metálica, que uma parcela da corrente vai voltar. Então, nesse caso, gente, o que vai acontecer? Eu parei aqui. Nesse caso, o SPDA não basta. O SPDA não resolve todos os meus problemas. Eu vou precisar das medidas de proteção contra surtos para evitar que essa corrente, de fato, retorne para a minha edificação. Que ela vai retornar. O problema é que eu não posso impedir que ela retorne, mas eu posso impedir que ela entre. Então, eu vou colocar as medidas de proteção contra surtos para evitar que essa corrente entre pelos cabos ou outra coisa. Poxa vida, eu não sabia disso. Quando o raio cai em algum lugar, ele gera um campo elétrico e um campo magnético que vão gerar uma onda eletromagnética que vão induzir correntes ou tensões a 2 km de distância do seu ponto de impacto, até 2 km de distância. Da minha casa, eu consigo avistar a Prefeitura de Sorocaba. A Prefeitura de Sorocaba eu vejo daqui de onde eu moro. Ela está a 2 km da minha casa, mais ou menos 1,5 km, 2 km da minha casa. Se cair um raio agora na Prefeitura de Sorocaba, não vai acontecer nada com a estrutura do prédio. Nem precisaria ter um SPDA, que a SPDA só protege contra descargas diretas. Mas a onda eletromagnética gerada por essa corrente atingindo a Prefeitura de Sorocaba vai fazer com que circulem na minha casa correntes e tensões induzidas. Eu não estou dizendo que essas correntes e tensões induzidas vão queimar o meu computador. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende de características da intensidade da corrente, da distância e das características dos circuitos elétricos que estão dentro do meu computador. Mas, com certeza, vão aparecer correntes e tensões induzidas que são perigosas. Então, para evitar que a corrente do raio retorne para a minha edificação e entre,
ou para evitar que correntes induzidas, que eu vou mostrar aqui novamente, aqui, ó, caiu o raio aqui, gerou um campo elétrico e um campo magnético, gerou indução. Para evitar que essa corrente induzida danifique as minhas instalações elétricas e meus equipamentos eletrônicos, eu vou precisar do quê? Das medidas de proteção contra surtos. Por quê? Porque sabe esses cabos que vocês colocam aí, vocês instalam o dia todo na vida de vocês? Esses cabos vocês estão colocando para levar energia e sinal de um ponto para outro. Mas esses cabos funcionam como antenas, meus amigos. Vocês estão colocando antenas não para sintonizar uma televisão. Vocês estão colocando antenas para sintonizar um raio com os equipamentos eletrônicos da casa de vocês, do cliente de vocês. Para evitar que essa sintonia aconteça, porque é inevitável a gente colocar cabos, a gente tem que colocar medidas de proteção contra furto. Na nossa vida, nas nossas instalações elétricas, existem várias perturbações. É inevitável, a gente não tem energia elétrica 100% limpa, é impossível. Na verdade, seria um custo absurdo, que se a gente tivesse energia elétrica 100% limpa, a gente não poderia pagar por elas. Tá? Então, a gente tem que ter alguma maneira de compatibilizar as nossas necessidades de energia com as necessidades financeiras da concessionária que fornece essa energia para a gente. Então, a gente tem harmônicas, a gente tem interrupções temporárias, a gente tem chaveamentos, ou seja, um disjuntor abre e fecha. Eu tenho descargas atmosféricas indiretas que atingem o quarteirão de cima, e eu tenho descargas atmosféricas diretas que atingem as minhas edificações. As harmônicas, as microinterrupções, a gente não protege com a 5419. Mas os chaveamentos e as descargas atmosféricas indiretas, nós protegemos com a 5419, com as medidas de proteção contra surtos. Ou seja, o que são medidas de proteção contra surtos? São técnicas, tecnologias, ferramentas, soluções que me permitem desviar a corrente de surto. Eu não consigo impedir que essa corrente circule. Por quê? Porque ela tem grande intensidade e muito veloz. As correntes de surto se propagam com uma velocidade tão grande que os disjuntores e fusíveis, e mais ainda os seccionadores, não conseguem interromper essa corrente. Como eu não consigo interrompê-las, a 5419, na sua parte 4, que trata das MPS, o que ela faz? Ela manda que a gente crie caminhos para que a corrente percorra de uma maneira segura. O que são caminhos seguros? São aqueles caminhos que são mais curtos, nos levando diretamente aos sistemas de aterramento, são aqueles caminhos que não passam pelos equipamentos eletrônicos mais sensíveis. Tá certo? Então, a gente tem o aterramento e equipotencialização, a gente pode colocar blindagens e rotear os cabos, ou seja, colocar os cabos, embrulhar os cabos em coisas metálicas. Corrente gosta de metal. Então, se eu dou metal para a corrente vai seguir esse meio. É que nem cachorro, né? Você quer distrair um cachorro? Eu era garoto de rua, o cachorro, a bola caía na casa do cachorro, a gente já distraía ele, chamava ele para o canto, fazia barulho para atrair ele. Por quê? Para que outra pessoa conseguisse entrar e pegar a bola. A gente faz a mesma coisa na eletricidade. A gente dá metal, coloca o nosso cabo dentro de um eletroduto metálico, dentro de uma canaleta metálica, dentro de uma eletrocalha metálica, para que o surto siga por esse metal da eletrocalha. Ou então, a gente roteia os cabos. A gente faz o desenho dos cabos de tal maneira que esse cabo, aquele efeito antena que eu falei para vocês, seja diminuído. Quando a gente não consegue essas duas coisas, ou mesmo que consiga, para reforçar, a gente instala os dispositivos de proteção contra surtos. Os dispositivos de proteção contra surtos, eles são, na verdade, parte das MPS. Tá certo? Já se encaminhando para o final aqui, existem ainda os isoladores galvânicos, que é uma exceção. Os isoladores galvânicos, eles são exceção. Por que eles são exceção? Porque eles interrompem a corrente de surto, mas eles interrompem só a corrente de surto de baixa intensidade. Então, eles funcionam para uma pequena parcela dessas correntes de surto, mas eles são uma solução para determinado tipo de caso. Terminando aqui, dentro do conceito de medidas de proteção contra surto, a gente tem os DPS.
Os DPS não são iguais, eles são diferentes porque eles trabalham por classe. Cada classe tem uma finalidade. A gente tem um DPS classe 1, que o nome dele em alemão é Blitzstromableiter. Blitz é raio, Strom é corrente e a Bleiter é desvio. Ele desvia a corrente do raio. A corrente do raio, no laboratório, ela é simulada por essa onda 10-350 aqui. Então, apenas os DPS classe 1 podem ser instalados nas entradas da edificação, porque apenas os DPS classe 1 têm condição de conduzir a corrente do próprio raio. E a gente tem os DPS 2 ou 3, que são Überspannungsschutz. Claro que ninguém vai decorar isso aqui, eu coloco porque isso aqui reforça, ajuda a gente a pegar o conceito. Überspannungsschutz quer dizer sobretensão. Então, a gente não está mais trabalhando com raio. O raio tem que ser desviado pelo DPS classe 1. O DPS classe 2 desvia correntes induzidas, ou seja, não a corrente do raio, a corrente que caiu lá na prefeitura de Sorocaba e veio pelo ar e chegou até a minha casa. Não se compara DPS diferentes, tá certo? Cada DPS tem a sua finalidade, tá certo? DPS tipo 1, ele é um para-raio de baixa tensão. O DPS tipo 2 é um DPS que ele existe para limitar as sobretensões induzidas. E o DPS tipo 3, que é instalado nas tomadas, junto aos equipamentos, ele não trabalha em relação à proteção contra a descarga atmosférica. Ele trabalha em relação a perturbações que são originadas dentro da própria instalação. Você pode ter uma instalação elétrica e ter uma máquina que ela gera perturbações que se comportam como se fosse chaveamento de curta duração e grande intensidade. O DPS tipo 1 e o DPS tipo 2, como estão instalados no quadro, muitas vezes eles não têm condição de perceber ou ser sensibilizados por isso. Então, essa é a finalidade do DPS tipo 3. Tá? Para concluir, a proteção contra a descarga atmosférica, a PDA, ela protege a estrutura contra descargas diretas, mais a proteção dos sistemas elétricos e eletrônicos contra essas mesmas descargas, ou seja, a descarga que atinge lá em cima o prédio, lá em cima o para-raio do prédio, ela pode destruir o prédio e destruir também os sistemas elétricos e eletrônicos. As descargas indiretas que atingiram o prédio que fica em frente ao meu, elas não vão destruir a estrutura do meu prédio, não vão destruir vigas, não vão quebrar paredes, não vão colocar fogo nesse prédio, mas elas podem destruir os equipamentos eletrônicos. Por quê? Fácil. Um semicondutor é mais sensível do que uma pilastra, uma viga ou um pedaço de madeira. Então, todos os elementos mecânicos só são danificados por descargas diretas. Agora, semicondutores, elementos eletrônicos, são sensibilizados, podem ser destruídos por descargas diretas ou indiretas. Então, cabe ao profissional responsável pela PDA, que são vocês, analisar quais são os riscos que existem e avaliar o que deve ser feito. Apenas o SPDA ou apenas o ANPS, ou então as duas necessidades. Tá certo? Muito obrigado aos senhores pela participação aqui de vocês. Fiquei muito contente desse evento estar acontecendo, porque o trabalho da Bracopiola não pode ser interrompido, porque, nesse momento, a nossa prioridade é combater o coronavírus. Essa é a prioridade. Esse é o problema que nós estamos enfrentando nesse momento. Mas os acidentes causados pela cidade, eles estão acontecendo também agora e vão continuar acontecendo também, desde que a gente não se empenhe em continuar levando essa mensagem da segurança, que não é a obrigação dos nossos clientes, dos nossos familiares, da nossa avó, da nossa tia. É, antes de tudo, uma prioridade nossa, porque nós somos profissionais da área elétrica. Perfeito, Sérgio. Parabéns mais uma vez, um trabalho bem apresentado, num curto espaço de tempo, a gente sabe disso, né? Mas a ideia é justamente essa. O pessoal aqui já tá fazendo alguns comentários, e eu queria já te passar algumas perguntas. Por exemplo, o Gustavo Costa fala, uma pessoa dentro de um container em área aberta, sem receptor, apenas ligado a uma haste aterrada, ele tem que se retirar do container em caso de alerta de tempestade? Viu? É o Gustavo, né? Isso. Gustavo, assim, esse tipo de pergunta ela é muito complicada, porque exatamente eu não estou visualizando esse container. Tem que saber, se ele não for metálico,
a pessoa é melhor ficar dentro. De qualquer maneira, a pessoa dentro dele ela está mais protegida do que fora. A minha única preocupação é que, se ele for metálico, ele deve evitar ficar em contato com as paredes desse container aqui. Mas, dado as duas opções que você tem, que são concretas, dentro do container ou fora, ele está mais protegido dentro do container do que fora desse container. Mas ele não pode, em momento nenhum, estar em contato com as paredes desse container se for metálico. Se for de metal, de madeira ou material plástico, aí ele está bem protegido. Agora, se ele ficar dentro, ele tem que se afastar. Ele tem que se afastar das paredes do container. Ele não vai ser atingido por uma descarga direta. Tá certo? O problema dele é a tensão de passo, a tensão de toque. Aí é o que eu falei, eu tenho que analisar com mais elementos. Eu tenho que saber se esse chão desse container é metálico, é um container totalmente metálico, ou se ele é um container metálico, mas o chão dele é feito de algum material isolante. Exatamente. Só lembrando, pessoal, que quem não assinou a lista num dos 3 dias, tá? Eu disponibilizei o link aí. Se vocês quiserem, vou colocar pela última vez aqui. Essa lista vai servir para preencher o certificado de participação de vocês, tá? Então, estou colocando aqui no chat aqui embaixo. O João Vi pede, na verdade, para você dar mais exemplos de como aquelas descargas intranuvens e internuvens podem ser um risco para a estrutura ou pessoas no solo. Não, para estruturas e pessoas... Desculpa, Edson. Se você parar de compartilhar sua apresentação, a gente aparece os dois na tela aqui. Senão fica uma tela preta. Vou parar aqui. Isso. Aí fica... Isso, beleza. Então, pessoal, preste atenção. As descargas intranuvens e internuvens não provocam risco para as pessoas e nem para as estruturas. Então, não há necessidade de um SPDA se você tem descargas intranuvens ou internuvens. As descargas intranuvens e internuvens, intra e internuvens, só representam risco para sistemas elétricos e eletrônicos. Eu falei sistema de radar, sistema de telecomunicação, sistema de monitoramento, porque, nesse caso, o que vai atingir a sociedade são correntes e tensões induzidas. Jamais uma descarga que vai de uma nuvem para outra vai matar alguém, nunca. Nem vai colocar fogo num prédio. Só o impacto direto da descarga que vai matar alguém ou colocar fogo num prédio. Perfeito. O Pedro Barbosa fez aquela de sempre, né? Mas o Aloysio já fez a informação dele, mas eu queria que você respondesse. Questão da versão da norma a ser utilizada na inspeção e laudos. Ou seja, muitos profissionais defendem que ela tem que ser feita com base na norma atual e outras com norma anterior. Até pergunta se tem alguma lei, alguma coisa. Essa é tradicional. Gente, preste atenção. Assim, não é assim, é complicado. Não é o que um acha, o que o outro acha, o que não acha. Veja bem, eu tenho um prédio. Eu moro num prédio. Eu estou num prédio aqui agora nessa. Se vocês estão vendo, é o meu quarto. Esse prédio foi construído, por exemplo, em 2007. Não existia a norma de 2015. Aí alguém vai falar assim, esse prédio vai ser atualizado para a norma de 2015. Em primeiro lugar, essas mudanças podem parecer muito, mas não são. A norma não joga tudo que existe no lixo e faz tudo de novo. Então, o que você precisa fazer, talvez, seja uma adaptação em alguns pontos que o prédio não está atendendo, mas não é obrigado a fazer. Por que não é obrigado a fazer? Porque você não vai, por exemplo, vou dar um exemplo assim, na norma de 2005, em algumas situações, você tinha o eletrodo de aterramento pontual, arranjo A. Não precisava estar ligado em anel. Você não vai quebrar para fazer ele em anel. Então, a norma não precisa. Entendeu? Agora, a norma não obriga a isso. Porque, em alguns lugares, é até impossível você realizar isso. Agora, isso não quer dizer que você, como profissional, não vai propor ao seu cliente alguma coisa que seja bom para ele. Tá certo? Entendeu? Então, isso aqui precisa ser bem claro. Gente, tem prédios aqui no Brasil que são super antigos. Então, adaptar ao prédio a norma de 2015 é colocar o prédio abaixo. Agora, o que acontece? Preste atenção. Se você for fazer alguma reforma, alguma alteração,
o que vai ser construído de novo tem que atender à norma de 2015, porque a de 2005 não existe mais. A de 2005, a de 2000, a de 97, ela só existe naqueles prédios que ela utilizou. Agora, essas normas já acabaram. Se você for fazer qualquer coisa nova, você tem que consultar a norma de 2015. Isso, na verdade, gente, sempre surge essa pergunta, é importante que a gente está sempre discutindo essa questão, mas, na verdade, ela é uma falsa polêmica. Isso é uma falsa polêmica, porque o primeiro requisito de uma inspeção é verificar se o SPDA está de acordo com a norma em que ele foi projetado. Então, a inspeção não é para verificar se o SPDA está de acordo com a norma que existe hoje. Não é isso. Ela é de acordo com a norma quando ele foi projetado. Mas aí tem aquela história, né, Sérgio? Você pode até fazer a variação com base na norma atual e colocar como recomendações a atualização, ou seja, sem dúvida, não te impede, entendeu? Sem dúvida. Isso que a gente faz. Para efeito você vai num prédio, você faz a inspeção do prédio. Se for um prédio antigo, dificilmente ele vai ter DPS. Sim, sim. Aí você vai lá e coloca lá, explica para o cara, entendeu? Eu sou muito favorável, gente, não gosto dessas coisas, obrigação, lei, eu sou muito favorável, e o profissional, assim, tem muitos profissionais aí, essa é a vantagem de participar desses eventos, que a gente conversa com a classe em todo o Brasil. Eu sou muito favorável ao diálogo, ao convencimento, tá certo? E à transparência. É o que eu falo para o meu cliente, faça isso, é bom. Se o cliente não quiser fazer, por mais chateado que eu fique, o meu trabalho eu fiz. Eu não sou responsável pela decisão que os meus clientes tomam. Eu sou responsável por orientá-lo da maneira mais correta possível. Tá certo? Entendeu? Então, aí a gente fica nesses debates que eu vejo o Edson se envolver. Porque o arquiteto faz, porque o técnico faz. Ora, a gente tem que se preocupar em nós, profissionais da área elétrica, fazer bem feito. E entregar um serviço de qualidade. Agora, se o cliente não vai me contratar, vai me contratar um cara que não é tão qualificado como eu, contente eu não fico. Mas eu vou deixar de me qualificar por causa disso? Não. De jeito nenhum. Você não pode nivelar por baixo, né? De jeito nenhum, né? Aqui tem uma pergunta do Adilson, ele pergunta se a norma cita algo como proteção em cascata por DPS. Sim, né? Cita. Totalmente. A norma fala... Esse é um termo que está sendo mudado, ou deve ser mudado, porque é um termo que leva muita confusão. Uma das medidas de proteção fala DPS coordenado. Na verdade, não existe. DPS coordenado é uma coisa muito técnica que não teria como explicar aqui agora. Um DPS coordenado é um DPS que pode ser instalado com outros DPS no mesmo quadro, de tal maneira que um não interfira no funcionamento do outro. O que a norma fala é um sistema coordenado DPS, por quê? Porque a gente tem 3 classes, 1, 2 ou 3. Cada uma cumpre a sua função. Então, o resultado final, que é o meu computador não queimar, depende dos 3 classes instaladas corretamente. Não adianta eu instalar um e não instalar os outros, porque cada um cumpre uma função. Se eu instalar o DPS 2 e não instalar um, se o raio cair no meu prédio, queimo 2. Se eu instalar o 1 e não instalar o 2, a corrente induzida, o 1 não vai perceber. Então, a norma tem uma coordenação de DPS, que não é igual à coordenação de disjuntores, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque na coordenação de disjuntores ou fusível, um disjuntor ou fusível cumpre a falha do outro, supre a falha de um outro. No DPS, isso não existe. Cada DPS tem a sua própria função, por isso que eles têm que ser instalados dentro de uma filosofia, num lugar específico para cada um. Perfeito. Tem 2 perguntas, uma muito legal aqui da Vanessa. Aliás, Vanessa, você foi que ganhou uma vaga no meu curso. Já enviei seus dados para o pessoal inserir lá. Logo, logo você deve receber uma comunicação. Tá? Parabéns aí. Ontem houve um sorteio e ela ganhou uma vaga no meu curso de aterramento. Ela pergunta o seguinte, ela ficou com dúvidas em relação aos captores não atraírem os raios. Ela diz, não existe a concentração de carga na nuvem e elementos mais expostos nas estruturas, o poder das pontas? Existe. Veja bem, Vanessa, né? Isso. Quando a gente fala que o captor não atrai o raio, significa o seguinte: você tem a nuvem ela não está parada. A descarga atmosférica ela não é aquilo que a gente vê. A gente vê uma linha saindo da nuvem indo até o prédio.
essa descarga é formada porque a gente fala uma descarga líder que vai rompendo o ar a cada momento, em trechos, em saltos, até que ele chegue a um determinado ponto que você vai ter o que a gente fala que é um líder ascendente. Sai um raio da ponta do seu captor também, tá certo? Sai um raio da ponta do seu captor. Esse raio que sai da ponta do seu captor vai encontrar aquele que está vindo da nuvem e, quando eles se encontram, eles formam aquilo que a gente fala que é o canal do raio. Então, ali forma. O que acontece? O posicionamento dos captores ele favorece que a interceptação aconteça num ponto. A gente pode determinar, desculpa, a gente pode determinar qual é o ponto de maior probabilidade que o raio vai atingir o seu prédio. Você consegue fazer isso, por isso que você posiciona os captores, existe método para isso. Quando eu falo atrair o raio é uma coisa bem objetiva e bem concreta. Você tem alguma coisa que garanta que o raio vai cair naquele ponto. Vanessa, eu tenho inúmeras fotos, se você um dia precisar, sempre um canal de contato é o Edson Abracopel. Eu tenho inúmeras fotos e filmes que mostram descargas laterais. Eu tenho inúmeras fotos e filmes que mostram um raio atingido do lado do captor. Aí você vai falar assim, então, Sérgio, o captor não tem vantagem? Tem, porque a probabilidade de atingir é o captor, mas não é certeza. Se eu falo para você que atrai, é certeza. Se eu falo para você que intercepta, é probabilidade. Então, o efeito das pontas ele acontece dentro de uma certa área, dentro de um certo volume de proteção. O Jefferson pergunta se o aterramento de SPDA é diferente do aterramento prescrito da 5410, do predial. A resposta é não, e agora você diz o porquê. Se é igual ou não? Se é igual, não é? É exatamente o mesmo, desculpa. Não, veja bem, presta atenção, isso é muito importante. A 5419 e a 5410 trazem aterramentos. Ele pergunta se são iguais, se são os mesmos. Na verdade, você vai ter um aterramento só no seu prédio. Isso, exatamente. Isso eu até respondi outro dia para uma outra pessoa. Você vai ter um sistema de aterramento no seu prédio. O sistema de aterramento tem que atender às necessidades da 5419 e às necessidades da 5410, que são diferentes. O sistema de aterramento é o mesmo, mas ele foi construído atendendo algumas coisas para 5410 e atendendo algumas coisas para 5419. Daria mais uma hora a gente falando aqui, mas eu vou resumir de uma forma muito simples. O sistema, a 5419 trata de fenômenos impulsivos, fenômenos de curtíssima duração e grande intensidade. Então, o raio, quando ele chega lá no topo do prédio e ele vem descendo, o que ele vai olhar no teu sistema de aterramento é a impedância do sistema. E a impedância depende da frequência. Para 5410, você está trabalhando basicamente com uma corrente em 60 Hz. Então, o que vai funcionar para você ali é a resistência do sistema de aterramento. Então, você tem um sistema de aterramento só, que ele tem que atender algumas coisas para que ele seja um bom sistema de aterramento para 5419, e ele vai ter que fazer uma outra sistema, vai ter que ser o mesmo sistema de aterramento, tá certo? Que ele vai ter que atender outras necessidades da 5410, tá certo? Inclusive, Sérgio, a própria 5410, ela tem um item na parte de aterramento que ela diz o seguinte: como as soluções apresentadas de aterramento na 5410 também são aceitas pela 5419, pode ser usado um único captor, um único sistema de aterramento. O sistema de aterramento único eletrodo, desculpa. Único eletrodo, desculpa. Gente, só aproveitar assim, desculpa, a mosquinha azul picou aqui, agora aquela o diabinho está falando no meu ouvido aqui, o seguinte, presta bem atenção. Bom para 5419, bom sistema de aterramento é sistema de aterramento único. Sim. É melhor você ter um único sistema de aterramento de 10 ohms de resistência do que você ter dois sistemas de aterramento, um com 0,5 ohms e outro com 1 ohm. Porque você tem uma diferença de meio ohm percorrido por uma corrente de 1000 amperes dá 500 volts que você tem para centelhar dentro da sua instalação. Perfeito. Deixa eu ver aqui, ainda tem... o PC perguntou, o Paulo César aqui perguntou
se tem previsão do prazo da revisão da 54/19, ela está em revisão, né? A 2015 ela já está em revisão, mas não tem prazo. Não tem prazo Ninguém precisa ainda, se né? preocupar com isso. Também essa revisão não vai ser uma revolução. Essa revolução vai ajustar algumas coisas, mas não vai. A estrutura em 4 partes, gerenciamento de risco, vai continuar. Vai continuar. Ok, eu acho que a gente atendeu aqui às expectativas. Eu quero agradecer ao Sérgio por ter aceito o convite e trazendo informações. Convido vocês a entrarem na Universidade Abracopel, entrar lá no site da Universidade Abracopel, no site Abracopel, lá na Universidade Abracopel, tem um webinar com o Sérgio de quase 2 horas aí que nós fizemos recentemente, um web debate aí muito esclarecedor também, tá? Tem vários materiais, mas eu estou citando exatamente o que ele fez agora, né? O segundo ponto importante, né? O Sérgio até aceita a gente, lá no universolambda.com.br também tem muito material, eu citei aí durante a apresentação no início, mas falo de novo, Universolambda, Universidade Abracopel uma coisa, Universo Lambda outra coisa, aí é universolambda.com.br, é o nosso portal lá onde a gente faz uma série de coisas, tem artigos toda semana e tem materiais também muito bons lá, tá?